Salve amigos! Hoje é sábado, mas as notícias do Vasco não param. Eu tô aqui de novo com mais um boletim para o canal Detetives Vascaínos. Antes de mais nada, aquela moral nesse trabalho, deixando seu like neste vídeo, compartilhando, chamando mais inscritos a se associarem e por que não se tornando um membro oficial do canal. Bom, neste vídeo hoje vamos dar um giro rápido sobre as últimas movimentações do Vasco no mercado. E tem novidades, viu? Tem volante praticamente fechado, jogador que era dado como certo fora do Vasco renovando o contrato, outros nomes em pauta e novela argentina também na área. Quer ficar a par disso tudo? Então acompanhe esse vídeo até o final e saiba de todos os detalhes. Vamos em frente! Bom, o Vasco realizou hoje um jogo treino no CT Moacir Barbosa contra o Nova Iguaçu, onde ganhou por 3-1, gols de Pedro Raul, Zé Santos e Aguinaldo. Mas as atenções estavam fora de campo, nos bastidores do clube, onde o assunto de reforço está fervendo. E antes da gente entrar propriamente na questão dos reforços, a primeira informação do dia diz respeito ao Alex Teixeira. O jogador que estava sem contrato com o clube desde dezembro e não respondeu à proposta que o Vasco tinha feito naquela ocasião, acabou dando as caras. Ele acompanhou o jogo treino contra o Nova Iguaçu e na visita conversou bastante com o diretor Paulo Brax e deixou com isso a renovação praticamente encaminhada, meus senhores. A informação inicial foi do colega Lucas Pedrosa e confirmada por nós da imprensa. O que se especula é que o Alex preferiu aguardar um pouco as movimentações do Vasco no mercado, pois para continuar queria um time competitivo. Recebeu sondagens de outros clubes do Brasil, como Cruzeiro e Corinthians, mas ao que parece o coração do Cruz Maltino falou mais alto e o Cria da Colina deve sacramentar a sua permanência em São Januário, onde é aguardado na próxima segunda para se juntar ao restante do elenco que iniciou a pré-temporada há um mês atrás. Ou seja, vai ter que correr atrás do tempo perdido para poder entrar em forma e ajudar o Vasco. Ainda não sabemos o tempo de contrato e demais condições, mas na segunda deveremos ter atualizações nesse sentido. E aí, gostou dessa possível renovação do Alex Teixeira com o Vasco? Comente aí. Agora vamos de reforço, meus amigos. Depois de acertar as vindas de Pedro Raul, De Luca, Léo, Lucas Piton, Robson Bambu, Puma Rodrigues e Orediano, o Vasco está negociando a contratação do seu oitavo reforço, o volante Jair, de 28 anos. Como já havíamos informado, o clube buscava nomes para suprir as saídas de Uri e Andrei. Isso sem falar no Júnior Urso, que seria um dos volantes para essa temporada, e a negociação andou para trás na última hora. Muitos nomes em pauta, como o de Vinícius Anocelo, que acabou melando por conta de um impasse com o Santos, outros que já trouxemos aqui, e o de Jair, que sempre foi cogitado. Em todas as vezes, o Vasco ainda não tinha apresentado uma oferta. Namorava a distância, monitorava o jogador e, com a desistência sobre o Zanocelo, partiu para o ataque em relação ao Jair. O meio-campista recebeu proposta do Vasco e as conversas entre as partes foram iniciadas nos últimos dias. De imediato, o Vasco procurou o Atlético na figura do Rodrigo Caetano e iniciou com isso as conversas. A diretoria do Galo, inclusive, já tem a oferta vascaína na mão pelo Jair. Conforme informações que chegam dos companheiros da imprensa de Belo Horizonte, o Vasco deve pagar cerca de 2,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do Jair, com o Atlético mantendo 15% numa futura venda e o jogador ficando com 5%. E há a possibilidade, inclusive, do Vasco comprar esses 5% do atleta, né, nesta transação e ficando com 85% do Jair, com o valor da venda aumentando um pouquinho. O que pesou a favor dessa negociação? A própria vontade do atleta, né, que desde que começou a ser especulado no Vasco, inclusive começou a seguir o clube nas redes sociais. O Jair entende que não teria oportunidades no Atlético e via com bons olhos respirar novos ares. E o projeto apresentado pelo Vasco acabou seduzindo o jogador. A negociação esquentou, né, de quinta-feira para hoje e eu acredito que seja questão de tempo o martelo batido. Falei antes de entrar no ar com o Rodrigo Caetano, que preferiu sempre adotar aquele discurso cauteloso de conversas em andamento e tal, mas a gente sabe que a coisa está bem adiantada. Inclusive eu perguntei para o Rodrigo se tudo seria resolvido nas próximas horas, mas ele me informou que provavelmente não, pois as partes não têm nenhum documento assinado ou pronto. Enfim, não querendo dar como certa negociação. É aquele discurso, né? Enquanto não está assinado, nada pode ser dado como fechado. Né? Só fecha quando paga e quando assina. É mais ou menos isso que ele deu a entender. Mas Jair, cada vez mais próximo de São Januário,
Até porque entre o Vasco, o Atlético e o próprio jogador, o acordo já existiu. Só precisa botar no papel e sacramentar. E você, torcedor, como vê essa possível chegada do volante Jair ao Vasco? Comente aí e participe. E o Vasco está de olho em mais volantes, viu? Não se sabe se para já ou mais para frente, mas fato é que vai seguir no mercado, monitorando e sondando para posteriormente apresentar uma proposta, como aconteceu com o Jair, né, que de uma hora para outra aconteceu. E um desses jogadores que segue em pauta é o volante Santiago Rezi, de 21 anos, do Huracán da Argentina. Considerado uma das maiores promessas do futebol argentino, o Rezi renovou o contrato recentemente até o final de 2024 por lá, já que seu antigo vínculo se encerrava em breve e o time argentino corria risco de perdê-lo de graça. Isso é um fator complicador, né, para qualquer clube que queira contratá-lo. E tem clubes da Europa de olho no jogador. Hoje, inclusive, eu pude conversar com o vice-presidente do Huracán, o Gustavo Mendelovic, sobre essa especulação envolvendo o Santiago Rezi no Vasco. Perguntado sobre uma procura do Vasco ou sobre uma proposta formal, disse que não há nada a respeito. Porém, deixou no ar que a valorização do atleta é muito grande, dando a entender que não seria uma negociação assim tão simples, né? Isso porque, por lá, se comenta que o Santiago Rezi será chamado pelo técnico Lionel Scaloni para o próximo processo da seleção argentina. Já viu, né? Não tenha dúvida de que o Huracán vai crescer o olho em caso de uma investida. O empresário do jogador Pepe Lescano foi procurado por mim para falar sobre o assunto, mas preferiu manter o silêncio e não me respondeu. Vamos aguardar. Bom, e antes da gente terminar, vamos comentar mais uma novela que está se formando por aí na temporada do Mercado da Bola, viu? Depois do Diego Valois, do Talheres, agora o tema Emanuel Capasso, do Tucumã. Como vocês sabem, antes do ano acabar, o Vasco enviou uma oferta ao Tucumã pelo zagueiro, que foi rejeitada. Depois insistiu de novo e novamente não houve um acordo e resolveu sair do circuito temporariamente. Deixa a poeira baixar. Na quinta-feira houve rumores de que o Vasco tinha interesse em voltar à carga pelo jogador. Ontem, por exemplo, eu trouxe um vídeo, inclusive, com depoimento do vice-presidente do Tucumã, o senhor Miguel Abondandola, afirmando não ter recebido mais nenhuma procura do Vasco após aquela primeira investida e que não tinha assim novidades. Porém, de ontem para hoje, a coisa parece que teve novos contornos. E aquela máxima de bota casaco, tira casaco. Uma notícia vinda da Argentina dava conta de que o Vasco finalmente fez um novo contato e com uma nova proposta na mesa. Valores maiores de um empréstimo com obrigação de compra. Bom, eu tentei ouvir os dirigentes do Tucumã novamente. Não tive retorno. Sigo tentando, claro, né? Enquanto isso, eu mantive contato com jornalistas que acompanham o dia a dia do Tucumã lá na Argentina. E o que me falaram é que o Tucumã não tem muito interesse na transferência do jogador neste momento. A pressão pela saída é muito mais do seu empresário, que inclusive foi quem ofereceu ao Vasco o atleta. E por isso que o Tucumã ainda considera a oferta insuficiente pelo jogador e fica tentando a todo custo novos valores. Bom, a situação de momento é essa. Vamos ver quem ganha essa queda de braço, né? Se o empresário ou os dirigentes do clube argentino. O Vasco voltou à carga e agora dá o seu ultimato, a sua última cartada pelo Capasso. E você, está confiante num desfecho positivo dessa novela? Comente aí. Bom, galera, colocando mais um ponto final em mais um boletim do canal Detetives Vascaínos. Muito obrigado aí pela sua audiência. Continue prestando esse trabalho. Eu peço muito porque quanto mais inscritos, mais likes, mais você ajuda, né, esse trabalho a se propagar aí, a se proliferar na plataforma do YouTube e o YouTube indicar esse projeto a outros torcedores que não conhecem desse trabalho. Beleza? Bom, fiquem com Deus e em breve estou de volta. Grande abraço e até a próxima!